Olá, boa tarde a todos. Chuvinha gostosa aqui em Pedra Bela. E hoje vou trazer um tema que fala sobre ser boazinha, né? Essa bendita máscara do ser boazinha. Então, o que acontece? Desde criança, nós fomos ensinados a ser bonzinhos, né? A expressão da criança ela é sempre reprimida quando se chora, quando se faz aí alguma coisa que realmente não está convencionalmente aceito pela sociedade. Você reprime a criança desde cedo a ser a boazinha, né? E o que acontece? Nós crescemos como adultos e continuamos a ser os bonzinhos. Nós colocamos essa máscara, né? Por isso que é tão difícil você estar num relacionamento amoroso e num relacionamento de amizade e muitas das vezes você delimitar o campo, né? Você falar que eu não posso fazer isso por você, que não me é possível, ou então que eu quero fazer isso sem você estar do meu lado. Então a gente vive o tempo inteiro reprimindo anseios, reprimindo desejos e vontades dentro dos relacionamentos para sustentar essa máscara do ser bonzinho, né? De você realmente ser amado e ser aceito conforme você aprendeu na tua infância, né? Porque quando você era criança, você recebia amor quando você era bonzinho. Se você não era bonzinho, você não recebia amor. Então é muito natural que com os amigos e com os relacionamentos amorosos, a gente acaba indo para os mesmos padrões, né? A gente acaba não delimitando. E aí quando você tem um relacionamento amoroso, que a pessoa não sabe respeitar o limite do outro, que não sabe respeitar o ritmo do outro, e eu confesso que eu tenho um dedinho nisso aí, porque eu tenho uma certa urgência com os limites, assim, com o tempo, com o ritmo. Então, muitas das vezes eu quero que seja no meu ritmo, né? Então, se eu não tenho uma pessoa ao meu lado que ela saiba delimitar o campo e que ela coloque a máscara de boazinha, a pessoa acaba sendo inserida no meu ritmo e muitas das vezes o meu ritmo é um ritmo de uma pessoa intensa, né? Que é para ontem as coisas. Então, para você ver como é que é um bailado onde um tem que dizer o não e o outro tem que aprender a receber o não também, né? Então, quem recebe o não também precisa estar ali atento na sua consciência, na sua maturidade, para receber esse não e saber que esse não é falta de amor, né? Na verdade, esse não é muito amor que a pessoa tem por você e que ela está respeitando você para ela saber delimitar, né? Ela confia tanto no amor que você tem por ela confia tanto naquele relacionamento que vocês estão cultivando e estão criando, que ela é capaz de delimitar e dar o não dela, né? E a gente também tem que aprender a receber esse não e a saber aceitar esse limite desse não. Mas aí vem as máscaras dos bonzinhos, né? Aqueles bonzinhos que começam um relacionamento e aí dizem sim para tudo, né? Vamos fazer isso sim, faça isso por mim sim, deixe teus amigos sim, entendeu? Me ajude nisso sim, fique colado comigo sim. E aí a pessoa nesse montaréu de sim, ela acaba perdendo a identidade dela, ela acaba perdendo a essência, ela acaba perdendo aquela coisa única que vive dentro dela e que é muito necessária na individualidade, né? Porque é na individualidade, é realmente no silêncio, é no contato conosco mesmos que a gente consegue determinar quem nós somos, quem que é a nossa essência. Porque quando a gente mistura muito demais a nossa vida com a vida do outro e a vida do outro passa a ser a nossa, isso se perde um pouco, né? Se perde os parâmetros de quem nós somos. Então, por isso que é tão importante a individualidade dentro dos relacionamentos, né? E para haver individualidade, o outro precisa se conhecer muito bem e saber determinar quando ele tem que dar o não, quando ele precisa delimitar, quando ele falar que não está afim de conversar, ou que ele está afim de ficar sozinho, ou que ele quer ir para um bar com os amigos, e isso não vai ser falta de respeito, isso não é falta de amor. Quando você está na integridade, quando você está na consciência, né? Quando você está realmente respeitando uma vontade e um limite teu do teu coração. Então esse bailado onde você tem aquele que precisa ouvir o não e aquele que precisa dar o não, você precisa estar muito firme, com os pés firmes no adulto, né? No adulto inteiro,
para ele saber falar o não e para ele respeitar também e ouvir esse não do outro. E não ficar de bico, né? Eu tive vários casos, isso acontece sempre comigo, porque eu quando percebo que a pessoa tá na máscara da boazinha e ela não quer fazer aquilo e a coisa não tá indo pelo lugar, pelo lado para onde ela queria ir, eu percebo e aí eu vou cutucando, né? Porque eu também não sou boabisca, né? Eu não tenho a máscara da boazinha, não. Geralmente eu faço as coisas quando eu quero realmente fazer, e quando eu não quero fazer, eu realmente eu exponho para a pessoa, sempre de forma muito gentil, né? Mas coloco quais são os meus limites e qual que é o meu espaço ali dentro da relação e que aquilo não me é possível. E quando a pessoa, muitas das vezes, eu estou conversando e eu vou falando alguma coisa que ela não agrada, que ela não gosta, ou então que eu falei uma bela de uma besteira, eu geralmente pergunto, né? Eu geralmente questiono a pessoa, tudo bem? Como é que foi para ti ouvir isso? Como é que é a ajuda que você quer que eu forneça, que eu ofereça? Só que quase sempre eu pego geralmente as pessoas que são as boazinhas, né? Que ainda estão por sobrevivência, mantendo essas máscaras, né? Por medo da crítica, do julgamento, e a gente tem isso, né? Porque a pessoa quando aponta na tua direção e fala, essa pessoa é feia, essa pessoa é boa, essa pessoa é má, essa pessoa é fingida, essa pessoa é falsa, na mesma hora você mete a carapuça, né? Porque a gente tem a tendência sempre de olhar para o nosso pior lado, né? A gente tem sempre a tendência de olhar para o nosso negativo, porque nós rotulamos e julgamos e criticamos o tempo inteiro, né? A sociedade, ela é muito ríspida nisso, né? Ela é muito pesada na questão dos julgamentos, das críticas. E nós mesmo conosco mesmo, a gente tem mania de se auto-julgar. Então, quando a pessoa aponta para você e ela determina o que você é, você dá o poder para o outro dizer quem você é. E isso é um grande equívoco, porque quem tem que determinar quem nós somos realmente é nós conosco mesmo e o nosso coração. Isso é o grande amor próprio, né, que a gente está aí trabalhando de forma afinco, né, de forma forte e determinada para resgatar esse amor próprio. Só que esse amor próprio, ele está atrelado com a conexão, ele está atrelado com o que é de Deus, com o que é divino, porque nós precisamos nos preencher nosso coração. O nosso coração precisa estar sentindo que ele realmente está preenchido, que ele está conectado, que tem algo maior direcionando as nossas vidas, porque senão a gente fica realmente com esse copo vazio, né? Com esse vasilhame vazio, pedindo para que o outro encha, né? E quando a gente pede para que o outro encha esse copo vazio que está aqui dentro, que é pela falta de conexão com algo maior, essa desconexão que nós nos encontramos, quando você pede que o outro encha esse copo, você está dando poder para o outro. Então a gente vive em função do emocional do outro. Então se o outro está bem conosco, nós estamos bem. Se o outro não está bem conosco, nós não estamos bem. Se o outro fala que nós somos maus, que nós somos mentirosos, que nós somos fingidos, nós entramos com a culpa, nós entramos a vestimenta da culpa, nós colocamos essa roupagem como se realmente ela nos pertencesse. Então vocês podem ver o quanto de poder que a gente dá para o outro e o quanto que a gente tem que corrigir isso, né? O quanto que a gente tem que se voltar para nós mesmos e redescobrirmos o que é possível para nós. Tirar as máscaras dos bonzinhos, né? Ver o que realmente nós gostamos de fazer. Porque se você namora uma pessoa que ela gosta de baile funk, você odeia baile funk, tudo bem, você abre umas exceções ali, você vai uma vez ou outra, mas você não vai lá o tempo inteiro, todas as vezes no baile, dançando e se divertindo, como se aquilo realmente fosse algo teu, como se fosse uma vontade tua do teu coração, sendo que não é. Então, essa expressão, esse falar objetivo, esse falar claro nas relações, elas precisam começar a acontecer, porque senão você vai encontrar o abusado e o abusador. E aí eles dois vão entrar numa sinergia, porque quem é abusado, ele também está no espaço de ser abusado, né? De ser uma coisa comum para ele ser abusado. Então ele sempre vai buscar o abusador. Só que o abusador também não é o vilão. Porque quem é abusado também são pessoas que, em geral, ela não consegue delimitar o campo, ela não consegue dizer o não. Então, muitas das vezes, que até eu mesmo, entendeu? Eu troco os papéis muitas das vezes nas relações, muitas das vezes eu vou no abusado e vou no abusador também, porque nós temos os dois papéis, entendeu? Depende realmente do espaço ali, do contexto no momento. Muitas das vezes eu estou nesses papéis.
E eu não estou conseguindo delimitar o não, entendeu? Porque eu tenho medo da perda, porque eu tenho medo que o outro pense. Então eu vou dizendo sim, eu vou dizendo sim, eu vou dando um sorriso amarelo, eu vou achando que aquilo ali está o máximo, está muito lindo, entendeu? E na verdade não é nada disso, né? Eu quero enforcar, entendeu? Eu quero ir para casa, eu quero ficar sozinha, eu quero sair com uma amiga, eu já não aguento mais olhar para a cara daquela pessoa, entendeu? E eu não tenho coragem muitas das vezes de falar, porque vem aquelas memórias da infância, das benditas memórias da infância, que estão aí muitas das vezes até o final da nossa vida para a gente conseguir ressignificar e dar um bom lugar para essas memórias. Mas aí vem a memória da infância dizendo que se a gente dizer um não, se a gente dizer nossas vontades, o outro pode achar ruim, o outro pode não nos amar, o outro pode não nos aceitar, a relação pode ter fim. Só que no final das contas, a gente está lutando por uma relação que a gente mesmo está sabotando. Porque quando você não diz o teu não, quando você não é clara, quando você não é objetiva, você entrega ao outro o poder dele fazer a própria leitura dele. E certeza 100% que ele vai ter uma leitura completamente equivocada daquilo. Ele vai ter uma leitura sempre errada de você. Não tem como ele fazer uma leitura correta se você não se expressar, se você não sinalizar para ele, se você não ajudar ele a entender quais são os seus limites, quais são as suas vontades, quais são os seus desejos, o que você quer ou não fazer. Esse é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é aquele que recebe um não e continua sorrindo quando recebe aquele não, continua abraçando quando recebe aquele não. Esse é o grande amor e verdadeiro amor, porque o amor que nós estamos vivendo é amor de fachada, né? É amor de ilusão, é amor de máscaras. Nós inventamos pessoas, nós inventamos seres para que o outro ame, nós jogamos a isca, né? Nós manipulamos o tempo inteiro e fingimos um humor que não existe para o outro, para que a gente possa manter uma relação ali com o outro, né? Pelo medo da solidão, pelo medo de realmente não ter alguém para amar e ser amado. E olha que grande equívoco, né? Porque lá para frente, quando você tá com 5, 6, 7 anos de namoro, você não aguenta mais, porque você se sente sufocado. Cadê aquela pessoa que amava uma coisa e deixou de amar? Cadê aquela pessoa que gostava de estar com os amigos? Cadê os amigos? Sumiram todos, né? Então você começa a perceber que aquela pessoa que você amava ser, ela deixou de existir, porque você criou uma pessoa, você criou uma imagem para agradar o outro, para que o outro amasse, para que o outro aceitasse. Mas isso é um grande equívoco e é um padrão muito errado que nós aprendemos lá na base, lá na infância. Por isso que é muito importante vocês conhecerem como é que o outro foi criado, qual que é a base do outro, qual é a relação dele com o pai e com a mãe e como que ele reagia diante dos nãos e dos sim, e se ele é uma pessoa que os pais ensinaram a ter limites, né? Ensinaram a respeitar o espaço do outro e ensinaram que esse respeito, que não invadir o limite do outro, também é amor, né? E o outro não vai deixar de amar essa pessoa porque delimitou um campo, ou porque essa pessoa quer ficar sozinha e o marido não entende, né? Entendeu? Eu preciso ficar sozinho um momento comigo mesmo, eu preciso ter um momento com meus amigos. Isso também é amor, né? A pessoa não deixa de amar o outro porque ela está respeitando a sua individualidade. Ao contrário, né? Isso são flores para o relacionamento, isso é amadurecimento, isso é ar novo, isso realmente é energia que entra para a relação. Só que a gente faz o caminho inverso. E o mais incrível nisso tudo é que a gente está há décadas, há séculos, há vidas e há gerações fazendo da mesma forma, e está aí no script já, a gente já sabe que vai dar errado, que vai ser uma coisa que vai reprimir, que não vai evoluir, que não vai ter o crescimento necessário que a gente poderia ter de uma forma mais saudável se a gente soubesse dizer os nãos e se a gente soubesse receber esses nãos também. Então a gente acaba ficando empacado, né? A gente não sai do lugar e fica naquela coisa empacada e os relacionamentos vão por água abaixo. Porque não adianta, gente, se a gente não respeitar os nossos nãos, se a gente não tirar a máscara da boazinha e aprender que essa máscara de boazinha, ela nunca existiu, que existem seres humanos com vontades, com desejos, com limites, com espaços, que devem ser conversados, que devem ser dialogados dentro das relações, onde um ouve e o outro fala, e não tem que haver bico por causa disso, não tem que haver exclusão, né? Esses dias eu fui falar uma coisa que uma amiga não gostou, fui lá, perguntei o que estava vendo,
Falei, olha, me explica, me ensina o que eu falei que não foi bem para você aí te ouvir. A pessoa simplesmente me apagou da vida dela, me bloqueou de todas as redes sociais e acabou por aí. Então você vê que assim, o grande equívoco que a gente faz, a gente não está ganhando nada fazendo isso, as relações não ganham nada fazendo dessa forma. Isso na verdade são as crianças batendo pé porque não receberam o que queriam, porque não tiveram o que esperavam do outro. Só que isso é nossas memórias de criança e chega, gente, está na hora dos adultos virem e os adultos se conversam, os adultos falam um com o outro, mas sem tentar mexer na verdade do outro. Eu sou responsável pelo que é meu. Então o que é meu é sobre o que é importante para mim, qual é o meu espaço, o que é importante para o outro não invadir e que eu não posso deixar invadir e que isso para mim é sagrado, entendeu? Eu vou dizer o não quando uma pessoa está passando do limite dela e esse não, a pessoa tem que receber isso com amor e saber que eu continuo amando essa pessoa. Que na verdade é só uma necessidade dessa essência aqui, né? Dessa jornada de alma. Então isso é muito necessário, o diálogo franco, né? Esse diálogo onde a gente tem a liberdade de falar não e também de receber o não e encontrar amor nisso tudo, encontrar consciência e crescimento nas relações. Tá? Isso é que eu espero realmente das relações que se aproximam de mim, né? Que eu tenha liberdade de cometer meus erros, tenho a liberdade de realmente passar dos meus limites com o outro e confiar de que o outro já vai ter maturidade suficiente de dizer não para mim. Não, aqui não. Entendeu? Eu te amo, mas olha só, isso aqui é necessário para mim. E isso não vai ser um motivo de corte de relação. Vai ser sim um motivo para nós duas nos olhar, essas duas pessoas, esses dois seres se olharem, amadurecerem e aprenderem que o mundo do outro não é o nosso mundo. Ele continua sendo o mundo do outro. E a gente precisa aprender quais que são os limites para a gente entrar nesse mundo, quais as autorizações que tem. Só que é impossível o outro saber disso telepaticamente, gente. Precisa realmente que o outro determine. Então vocês vejam qual é a importância de duas pessoas se relacionarem de forma íntegra, tirando as máscaras realmente da tal boazinha, né, que não pode dizer não, que tem que dizer sim para tudo, que tem que estar sempre sorrindo, sempre sentiu, que não pode às vezes ficar brava porque o outro passou um pouquinho dos limites, né? E esse passar dos limites não quer dizer que vai encerrar a relação, mas que vai ter um motivo, que vai ter realmente um impulso para haver uma conversa onde os dois vão crescer com aquilo, eles vão se amadurecer com aquilo, vai haver consciência, vai haver um passo pro mais, né? Não pro menos, né? Essas conversas, elas têm que ser vistas de uma forma muito leve, entendeu? Não é na cobrança, não é julgamento, mas é uma necessidade porque a gente não se conhece. Então, realmente, muitas das vezes, é necessário para o outro que o outro fale, que o outro realmente coloque para o outro, né? Coloque para o outro qual que são os seus nãos, quais que é o seu possível, qual que é o seu limite como ser humano, como casal, como parceiro, como amigo, para que o outro também, ele possa entender isso, ele possa ver nisso até onde ele pode ir, né? Então, fica realmente essa troca para que a gente saia desse equívoco de manter essa máscara de boazinha e que tirar a máscara, dizer não e delimitar os campos, isso não é encerramento da relação, ao contrário. Isso sim, eu digo que é uma relação que vale a pena ser vivida, porque a gente vai estar na consciência trabalhando de forma árdua, de forma adulta, para a gente trazer luz, né? Para a gente trazer realmente uma correção de todos esses equívocos da nossa criação como crianças, né, na nossa infância. E que assim seja, que a gente tenha boas relações futuras, que a gente não precise chegar num ponto de cortar a relação, né, de realmente criar mágoas, de criar realmente mais karma aí, né, entre amigos, entre parceiros, entre parceiras, que a gente possa evoluir de consciência e isso não seja um motivo para a gente descartar as pessoas. As pessoas estão de uma forma muito fácil descartando umas às outras, porque elas realmente estão muito sensíveis para ouvir o não, ou então para receber o não.
E, gente, o não, ele faz parte do amor, ele está inserido nessa grande beleza que é o Mestre Amor, que cura tudo e a todos. Tá? Que assim seja, assim é, um bom final de semana para vocês, aqui com uma bela de uma chuvinha, a gente aprendendo aí qual que é esse bailado entre o abusado e o abusador, e realmente respeitando a grande importância dos nãos, né? Dos nãos, das conversas, dos limites, do possível de cada um, tá? Aprendam a conversar com as pessoas que são mais íntimas de vocês, aprendam a se revelar para elas, porque definitivamente elas não são obrigadas a entender o mundo de vocês, porque ninguém é capaz de fazer isso a não ser nós mesmos. Então, a importância da fala sábia, do ouvir sábio, a gente encontrar essa presença na hora da palavra com o outro. Tá? Um bom final de semana, gratidão a todos, que tenham boas relações saudáveis com não, com sim, com talvez, mas que todas essas palavras sejam ambamente, né, com os dois lados, muito respeitada, com todo amor e amizade. Um beijo grande a todos. Arro, metaquias.